Tendo recordado o efeito hidrofóbico, vamos entender agora como ele influencia a organização de lipídios anfipáticos em solução e a organização das próprias membranas celulares. Vamos partir de um ácido graxo. Então, nós temos aquela organização, aquela estrutura da molécula, uma cabeça polar, que é o grupo carboxila, e a sua cauda apolar, que é um hidrocarboneto, uma cadeia longa de carbonos. Essa molécula de ácido graxo em solução, enquanto essa cabeça polar poderá formar ligações de hidrogênio com as moléculas de água, essa porção apolar tenderá a promover aquela organização das moléculas de água em torno da sua superfície, um processo que é desfavorável. Portanto, quando diversas moléculas de ácido graxo se encontrarem em solução, elas tenderão a se aproximar, interagirem entre si, minimizando a superfície de contato com as moléculas de água, minimizando a organização das moléculas de água e a diminuição da entropia. Portanto, essas moléculas de ácido graxo tenderão espontaneamente a essa situação, a essa organização, que minimiza a organização, como eu havia dito, das moléculas de água no sistema. Imaginem que isso está ocorrendo em todas as dimensões da solução, desse conjunto de ácidos graxos, e, portanto, buscando espontaneamente minimizar essa superfície de contato com a água, minimizar a redução de entropia do sistema, esse conjunto de moléculas de ácido graxo tenderão a esconder as caudas apolares no interior dessa estrutura, que será uma esfera, que permite que todas as caudas apolares desse agregado de moléculas de ácidos graxos estejam ocultas da solvente aquoso, estejam distantes do solvente aquoso, enquanto que as cabeças polares, que podem formar ligações de hidrogênio com a água, serem perfeitamente solvatadas, vão ficar expostas ao solvente aquoso. Então, nós temos aqui um corte nessa esfera, para nós entendermos como essa organização interna, onde estão escondidas as caudas apolares, as cadeias de hidrocarbonetos do ácido graxo. Então, isso é um corte, a gente está enxergando o interior lá dentro. Enquanto que a superfície dessa esfera está totalmente envolta pela água, e essa superfície é formada pelas cabeças polares carregadas, um grupo polar que pode interagir, então, com o solvente. Então, o efeito hidrofóbico promove a organização dos ácidos graxos nesse tipo de estrutura, que é chamada de uma micela. Então, é uma estrutura que se forma espontaneamente quando você tem muitos ácidos graxos em solução aquosa. E nós temos uma estrutura molecular mais fiel da estrutura de uma micela. Vejam, as cabeças polares tendem a estar na superfície, e a gente percebe aqui no interior as caudas apolares que estão escondidas da água, que está distribuída e se movimentando toda ao redor dessa estrutura, essa estrutura que é a micela. E agora, passando para um outro tipo de lipídio anfipático. Nós falamos dos ácidos graxos, agora vamos falar de glicerofosfolipídios. Então, se vocês recordarem, nesse tipo de molécula, nós tínhamos visto que nós tínhamos uma cabeça polar, que podia ter carga, nós tínhamos caudas apolares, que correspondiam a ácidos graxos que estavam esterificados com um glicerol. Essa molécula tem uma cabeça polar maior. Notem que o ácido graxo
tende a ter essa estrutura mais homogênea entre a cabeça polar e a cauda polar, enquanto que aqui nós temos uma cabeça polar mais ampla em comparação às caudas apolares. Esse tipo de, por conta dessa diferença, esse tipo de molécula, quando em solução aquosa, também tenderá a ocultar as suas caudas apolares do solvente aquoso, minimizando, então, a organização das moléculas de água, e, portanto, o efeito hidrofóbico vai guiar a organização dessas moléculas nesse tipo de estrutura, que é chamado de uma bicamada. Então, nós temos glicerofosfolipídios com essas cabeças polares expostas em uma face e também na outra face. São duas camadas, enquanto que as caudas apolares ficam voltadas para o interior dessa bicamada. Então, como colocado aqui, então cada figurinha dessa daqui está esquematizando uma molécula desse tipo aqui. Essa é a cabeça polar e essa linha em zigue-zague verde representam essas caudas apolares. Então, tem uma camada, um folheto da bicamada, notem que isso é tridimensional, e um outro folheto, um voltado contra o outro, as caudas apolares voltadas umas contra as outras, ok? Organizando essa estrutura. Então, vejam, todas as caudas apolares são retiradas de contato com o solvente aquoso, as moléculas de água são liberadas daquela estrutura organizada que elas tinham ao redor, então há uma liberação, um momento da desorganização do sistema, um momento da entropia do sistema, poderia ser dito tecnicamente, e então espontaneamente essas moléculas, muitas delas tenderão a se organizar nessa estrutura, mantendo as caudas apolares escondidas da água, e as cabeças polares voltadas para o solvente aquoso. Um modelo molecular mais realista, nós vamos encontrar aqui, vamos entender essa figura. O que nós temos, então, aqui em azul são moléculas de água, dos dois lados. Nós temos aqui uma bicamada de fosfatidilcolina, que é esse glicerofosfolipídio colocado aqui. Então, aqui nós temos um folheto, aqui outro folheto. Em vermelho aqui nós percebemos o glicerol com seus oxigênios. Nós temos aqui o grupo fosfato em verde e a colina nessa cor violeta. Então, a cabeça polar aqui, com carga, como eu havia colocado, vejam, todas voltadas, podendo interagir com o solvente aquoso, que vai interdigitar mais ou menos esse folheto, essa região das cabeças polares, enquanto aqui nós temos as caudas apolares, os ácidos graxos, que estão ligados ao glicerol, ligados covalentemente ao glicerol. Então, as caudas aqui em amarelo está marcado o último carbono, que é o último carbono do ácido graxo, que é chamado de carbono ômega. Então, nós temos esses ácidos graxos, vejam, então, a organização é dinâmica, eles ficam escondidos do solvente aquoso, mas imaginando que estão à temperatura ambiente, podem estar se movendo, se interdigitando, girando. Lembrem-se que são ligações, muitas delas são ligações simples, então elas têm liberdade de giro nessa cauda de hidrocarboneto, então pode-se manter mais distendido, menos distendido, e o mesmo está ocorrendo nessa outra camada, nesse outro folheto da camada, e aqui, na outra face, as cabeças polares, como a gente viu, colinas, fosfatos, aqui onde está marcado em vermelho, são oxigênios do glicerol. E então, a bicamada lipídica, e a água excluída naturalmente desse interior apolar. Essa estrutura tem cerca de 60 angstroms, portanto, se nós imaginássemos essa
estrutura como o arcabouço que forma a bicamada lipídica de uma membrana celular, de fato, em termos, como eu mencionei, um arcabouço da membrana, a estrutura fundamental, básica de uma membrana celular, de uma membrana plasmática celular, que é uma bicamada lipídica, é esse tipo de organização que nós estamos mostrando aqui. Portanto, ela tem essa espessura de cerca de 60 angstroms, como eu estava colocando. Então, se nós imaginássemos uma célula, por exemplo, uma bactéria, uma célula muito simples, tem cerca de 6 micrômetros de tamanho, e, portanto, terá uma membrana plasmática com cerca dessa espessura, e expandíssemos isso para o tamanho da sala, que possivelmente vocês estão aí em casa, no quarto, tem alguns metros de dimensão, 4, 5 metros, nós poderíamos imaginar, então, se essa célula fosse expandida até essa escala, essa dimensão do quarto, essa bicamada lipídica, que compõe a membrana plasmática da célula, teria cerca de 6 milímetros, ou seja, portanto, cerca de meio centímetro de espessura, seria essa membrana celular, essa bicamada lipídica que envolve essa sala que é a célula. Portanto, é uma membrana tênue que constrói esse limite entre o que seria o interior, por exemplo, da célula e o exterior. Lembre-se que se estamos, por exemplo, a temperatura ambiente, essas moléculas de água estão dinamicamente se movimentando a altíssima velocidade, e isso está constantemente bombardeando essa bicamada que envolve a sala com cerca de meio centímetro. Esse é o limite entre o interior e o exterior da célula. É interessante construir essa imagem, ter essa visão dessa estrutura que é o arcabouço das membranas celulares. Lembrando que essa estrutura se forma espontaneamente em solução aquosa, guiada pelo efeito hidrofóbico, procurando minimizar a organização das moléculas de água no sistema, procurando minimizar a redução de entropia do sistema. E vocês vão poder ver esse processo ocorrendo espontaneamente nessa simulação computacional de fosfolipídios em solução, que é ilustrada nesse vídeo. Vocês vão perceber como espontaneamente o efeito hidrofóbico, procurando trazer, então, esses fosfolipídios, suas porções apolares, retirá-los da solução aquosa, promovendo a desorganização aí das moléculas de água, minimizando a sua organização, vai guiar a formação da bicamada lipídica espontaneamente.